Boa tarde. Mais forte. Boa tarde. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fórum de Diretores da Conspiração Mineira pela Educação. Com muita alegria, aqui na nossa casa, da Associação Comercial de Minas, uma das grandes idealizadoras da conspiração. É uma grande honra tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar para compor a nossa mesa o presidente da Seminas e grande conspirador pela educação, Lindolfo Pauliello. Acompanhado pelo professor Evandro Neiva, presidente do Conselho de Administração da Croton, da Conspiração Mineira pela Educação. Gostaria de convidar com muita honra o presidente da CACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Jorge Pinheiro. Uma grande honra, presidente. E também chama a nossa mesa diretora o presidente da Federaminas, Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais, Emílio Parolini. Estamos diante de uma tarde abençoada e histórica para a educação pública do nosso país. Nós vamos tratar de um tema absolutamente relevante. Estamos aqui hoje para fazer o pré-lançamento do projeto Geração Neném, uma bomba relógio em favor dos jovens em situação de vulnerabilidade. Somos todos responsáveis. Eu gostaria de convidar para a apresentação o presidente da Seminas, Dr. Lindolfo Pauliello. Boa tarde a todas e a todos, com a mesma ênfase com que vocês responderam, Helena. Como é que é mesmo? Boa tarde. Ótimo, todos educadores. Bom, a Associação Comercial e Empresarial de Minas, a nossa querida Seminas, tem uma alegria muito grande e uma honra. A alegria vem sempre antes da honra, porque é do coração e da alma, em recebê-los aqui. Essa entidade tem como base dessa gestão nossa uma trilogia: a Seminas para frente, para fora, para o futuro. A Seminas para frente são 5 metas. A primeira delas, que caracteriza a Seminas para frente, só podia ser conhecimento. Por isso é que essa entidade preza tanto a educação. Por isso que ela tem como um dos seus foros mais importantes o Conselho Empresarial da Educação, presidida pelo professor Evandro Neiva, para quem eu peço uma salva de palmas. E assim, agora sim, já tendo falado 2 minutos sobre a educação, eu saúdo o presidente da Confederação Brasileira de Associações Comerciais, o nosso querido presidente Jorge. E o presidente da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais, o nosso querido Emílio Parolini. E não por acaso, não é por acaso que eles estão aqui unidos. Nós estamos lançando aqui, neste momento, um importante acordo. Um acordo entre os empresários de Minas, pelas suas lideranças maiores do Brasil. Lembrem-se que está aqui o presidente da Confederação Brasileira de Associações Comerciais, com ele o presidente da Federação, que reúne as associações de Minas, e o presidente da Associação Comercial de Minas. Acabamos de acertar, numa reunião aqui no início do almoço, o apoio das associações comerciais do Brasil para o Fórum de Diretores de Escolas Públicas e, sobretudo, para um grande projeto, que é o projeto que nós estamos comemorando aqui hoje, da Geração Neném, uma bomba relógio em favor dos jovens em situação de vulnerabilidade. O professor Evandro, que nunca esteve só, e a professora Helena, que nunca esteve só, agora tem companhias também muito entusiasmadas, como são vocês, diretores das escolas. Nós vamos daqui para Brasília,
para fazer lá esse fórum nacional, com vistas a essa geração que está no risco de vulnerabilidade séria para o crime. Infelizmente, é o que nós assistimos no Brasil no dia a dia, desde o primeiro programa da televisão às 6h30 da manhã até à noite, reiterado, quer dizer, é um noticiário reiteradamente sobre o crime. A televisão brasileira está passando a fazer o jornal do crime. Não que ela queira, mas que a missão do jornalista é essa, cobrir o cotidiano. O que nós temos que fazer é com que esse cotidiano passe a ser um cotidiano feliz, de qualidade de vida, de dignidade. É isso que nós estamos buscando com essa atividade nossa aqui hoje. Então, eu quero dar as boas-vindas a Helena Neiva, que é presidente da Fundação Pitágoras, que coordena esse programa, e, mais uma vez, saudar a presença em Belo Horizonte do presidente da Confederação Brasileira de Associações Comerciais. Jorge, para nós é uma alegria muito grande, nós nos sentimos honrados, conheço sua luta, nós todos que estamos aqui pela Associação Comercial conhecemos a luta sua em todo o território nacional, que não é pequeno, é complexo, não é fácil, né? Assim como o do Emílio Parolini. Bom, com isso, Helena, eu quero dar por cumprida a nossa missão neste espaço, assim como dou por cumprida a nossa missão com relação a essa mais nova aventura da conspiração mineira pela educação, que é essa aventura pela geração Neném, para que ela passe a ser, daqui para frente, a geração Sim Sim. E faço um apelo a vocês, comemorem as eleições, participem das eleições, não votem apenas, até aqui o apelo vinha sendo, vote é pouco, faça seu candidato, ajude o seu candidato a vencer, escolha o melhor e faça-o vencer. Vamos sair da poltrona, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos sair do medo, vamos assumir publicamente a quem nós apoiamos. A diretoria executiva da Associação Comercial e Empresarial de Minas, em um encontro histórico havido daqui a 2 semanas, nós assumimos a campanha do senador Antônio Augusto Anastasia. Nós achamos que chegou a hora de nós sermos protagonistas de nosso destino. Se nós não trabalharmos pelo candidato que nós acreditamos, nós estamos deixando que outros vençam. E os outros não são necessariamente aquilo, pela história recente do país, que nós desejamos para o nosso Estado e para o nosso país. Então, nós estamos aqui agora, terminando a Copa do Mundo, de onde está surgindo, chegando aqui o professor Evandro e Helena, uma temporada em Moscou. Nós estamos vivendo no Brasil hoje, para usar a linguagem do futebol, o momento do mata-mata. Agora ou nunca. Ou nós resolvemos efetivamente trabalhar por um Brasil digno, um Brasil preparado na educação, um Brasil de filhos deste país que queiram efetivamente assumir o seu destino, lutar por ele, não importa que partido seja, mas lutar para que o nosso candidato, as pessoas que nós confiamos, sejam vencedoras. Eu sei o que nós queremos. Então, vamos evitar a geração Neném e criar, a partir da educação, a geração Sim Sim. Muito obrigado. Obrigada, presidente Lindolfo, pelas suas palavras. O presidente nos convida a participar ativamente, a apoiar os nossos candidatos. A Seminas tem a posição clara dela, mas eu lembro que a conspiração é um movimento também apartidário, que todos têm direito a escolher o seu caminho e o seu partido, e que aqui cabem todos, com todas as suas diferenças de posição, porque a educação, que é a nossa grande bandeira, ela está acima de qualquer diferença ideológica. Eu gostaria de convidar ao púlpito agora o Dr. Emílio Parolini, presidente da Federaminas. Senhoras e senhores, boa tarde. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho porque o empresário está aqui apoiando a educação.
Nós estamos aqui com o meu presidente, meu amigo George, veio diretamente do Acre, justamente para estar apoiando esse movimento. O meu grande amigo aqui, o presidente da Associação Comercial aqui da Seminas, meu companheiro aqui, que milita aqui pela classe aqui de Belo Horizonte, que é professor, e aqui o professor Evandro, justamente defendendo esse movimento que é muito importante, que é a base de tudo. Dentro de uma família, se a gente não começar, se a própria família não começar dando educação para os seus filhos, a gente vê todo esse cenário que está acontecendo aí. Então, por isso que nós, empresários, nós apoiamos isso. Tá? E a Federaminas, ela é a entidade mãe de todas as associações comerciais do Estado. Hoje nós temos 328 associações comerciais, ou seja, são 328 municípios. E nós estamos apoiando esse movimento aqui, que para nós é muito importante a educação. Isso é a base de todo o desenvolvimento social e econômico de um município. Por isso nós defendemos essa classe aqui. E estamos levando, a Federaminas está tendo o privilégio de estar assumindo aqui, juntamente com o presidente Lindolfo, passando desse bastão para a Federaminas, e nós estamos passando nacionalmente esse bastão para a CACB. Ou seja, é todo esse conjunto que nós vamos fazer da geração nem, a geração sim. Olha como que é positivo aqui, que já pode colocar nesse novo slogan, saindo daqui a partir da data de hoje. Então, vocês são privilegiadas e privilegiados por estar fazendo parte desse movimento aqui. E nós vamos levar para o Estado e para o nosso país. Eu gostaria que vocês, como são professoras e tudo, tá? Nós estamos falando um pouquinho de política, uma política partidária. Tá? E vocês vão acessar, nós estamos com essa defesa, e eu teve presente com a gente na Federaminas, o desembargador da República, o Dallagnol, que é o braço direito do Sérgio Moro, que vocês podem muito bem conhecê-lo, E ele lançou, ele juntamente com mais 5 entidades, Transparência Internacional, Observatório Social, e mais outras 3 entidades, eles lançaram o movimento Unidos contra a Corrupção. Por gentileza, vocês anotem, Unidos contra a Corrupção. É um projeto muito interessante, é justamente esse momento da gente trabalhar de uma maneira apartidária. E esse ano nós temos que, me permite, o Lindolfo, agora falar na sua presença, celebrar 2018, é uma eleição diferenciada. Cabe a nós, como cidadão brasileiro, eleger o nosso candidato. Esse projeto Unidos contra a Corrupção são 70 normas, medidas que nos orientam a eleger o nosso candidato. 3 princípios básicos para o próximo candidato. Primeiro, é que ele tenha passado limpo. Segundo, que ele apoia a democracia. E terceiro, que ele apoia essas medidas Unidos contra a Corrupção. Por gentileza, todos vocês anotem isso aí, Unidos contra a Corrupção, tem todo o material lá, como divulgar isso nas escolas, como divulgar isso dentro da família, na igreja, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Se a gente conseguir falar isso para 3 pessoas, se cada um de nós falar para 3 pessoas, a gente vai iniciar uma mudança no nosso país. Nós somos responsáveis pelo voto. E essa campanha vem de encontro com essa necessidade. Tá ok, pessoal? Então, como vocês, formadores de opinião que vocês são, por gentileza, vamos fazer uma Belo Horizonte melhor, um Estado melhor e, acima de tudo, um Brasil que realmente possa defender os nossos interesses. E, baseado em cima de tudo, é com relação à nossa educação que nós estamos discutindo aqui, nessa tarde de hoje. Parabéns a todos vocês por acreditarem nesse projeto, ao professor e o Lindolfo, que estão levantando essa bandeira, e que Deus possa estar iluminando a cada um de nós aí, seja nos nossos negócios, nas escolas e no nosso país. Meu muito obrigado. Convido agora o presidente da CACB, Jorge Pinheiro, para proferir suas palavras. Lembrando que a CACB congrega mais de 2 milhões de associados por todo o nosso país. Então, tendo essa força fortíssima, apoiando as nossas escolas, é realmente um grande presente que a gente está recebendo na tarde de hoje. Presidente. Obrigado. Boa tarde.
Eu acho que está fraco, nós já almoçamos todos. Boa tarde! Boa tarde! Isso, assim que o professor faz. Eu queria cumprimentar a todos, especialmente a vocês, diretores de escolas, professores, que como nós estamos aqui para... E ouvimos, daqui um pouco, vamos ouvir mais um pouco essa moça, mas eu queria cumprimentar o pai dela, o Evandro, que é o responsável pelo grupo Croton no Brasil, onde o grupo Pitágoras, que ensina as nossas crianças no Brasil inteiro, está com um projeto que nós esperamos, com o apoio de vocês, muito importante, com o apoio de vocês, fazer com que isto se torne uma realidade. Eu gostaria de cumprimentar o Emílio, que é o presidente da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar o Lindolfo, que é o nosso presidente da ACEMINAS, como nós chamamos aqui, que é a Associação Comercial de Minas Gerais, que está aqui há um pouquinho mais de tempo do que nós, desde 1901, defendendo os interesses dos empresários, das empresas, da iniciativa privada do Estado e da cidade de Belo Horizonte. Nós representamos no Brasil a primeira entidade da livre iniciativa das Américas. Chama-se Associação Comercial. A Associação Comercial da Bahia foi criada há 217 anos. É a mais importante organização da livre iniciativa brasileira. Nós congregamos 2.300 associações comerciais no Brasil, em quase todos os municípios brasileiros, em quase a metade dos municípios brasileiros, já que nós temos 5.000, quase 5.500 municípios. Nós temos 2.300.000 empresas associadas a estas entidades. E é muito importante esse momento que nós estamos vivendo aqui. Até pedi algumas anotações para que pudesse ser bem claro. É uma honra para a CACB estar aqui inserida nesse debate sobre educação. Educação na nova janela de atuação. Nós, a CACB, nós, os empresários brasileiros, acreditamos que sem educação nós podemos muito pouco. E nosso povo estará cada vez mais atrasado no seu pensamento e paralisado nas suas decisões. E vamos ser muito claros. Quem é que é o responsável por isto? Somos nós. São vocês que são representantes, que aqui estão representando os professores brasileiros. Eu reconheço de que nós, que vocês, que nos ensinam, que ensinam aos nossos filhos, que ensinam aos nossos netos, nós aqui já somos quase todos avós, temos uma responsabilidade com o nosso país muito grande. E é necessário que essa iniciativa deste grupo, nós possamos apoiá-la. Não só nós, empresários, nós, cidadãos. Nós, cidadãos. No empreendedorismo, a educação traz serenidade e acrescenta informações para a tomada de decisões. Inovar, por exemplo, é um jeito de educar e um reflexo de uma educação de qualidade. É isso que o Brasil precisa, de inovação na educação. Nós sabemos de que os investimentos brasileiros na educação são muito grandes. Não são tão pequenos assim. Eles podem ser mal administrados, não pelos professores, por quem dirige. É diferente. É diferente. E educar passou a ser mais que uma missão.
Trata-se de um desafio que nós, a CACB, e nós, como é que é a conspiração mineira, e aqui é muito importante falar-se sobre isso, porque conspiração tem um significado muito grande nas Minas Gerais. Foi uma conspiração que começou a independência financeira do Brasil. Acho que nós precisamos de outra. Nós precisamos de outra derrama. Nós precisamos de acordar para um país que nós pagamos quase 40% de impostos, e isso era menos que a metade, professor, do que na época do Tiradentes. E hoje nós não conseguimos fazer esta conspiração nacional funcionar. Mas com a ajuda da educação, eu não tenho dúvida, Lindolfo e Emílio, de que nós vamos conseguir. É claro que não podemos fugir da realidade. E ela, neste momento, é gritantemente perturbadora, porque a crise que vivemos é profunda, as incertezas políticas são devastadoras e a nossa energia está escapando na luta contra um mercado que desaquece a cada nova informação de desequilíbrio e que desemprega mais. Nós não podemos esquecer, professores, o Brasil convive com 13 milhões de desempregados. Nesses 13 milhões, que agora há pouco, ontem, tivemos uma pequena baixa, passou para 12 milhões e 600 mil. 12 milhões e 600 mil brasileiros ativos, prontos para trabalhar e que estão desempregados. Há pouco, o Lindolfo falava de eleições, que nós estamos vivendo o período de novos mandatários para o nosso país. Não vamos terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Os síndicos que nós vamos eleger, começa com o presidente da República, passa pelo governador do Estado, pelos nossos representantes na Câmara Federal e no Senado. A responsabilidade é nossa. Somos nós que vamos lá no dia 7 de outubro e vamos escolher. Somos nós que temos que ter responsabilidades. E ninguém é mais responsável do que quem nos ensina, desde o primeiro momento das nossas vidas, a ser responsável. Quem nos ensina são os professores. O Lindolfo disse uma frase há pouco, falando de jovem e de criança. Nós somos o reflexo do jovem. Não, nós somos o homem é o traço que a criança desenhou. Machado de Assis. Mas quem foi que ensinou a criança a fazer esse traço? É claro que foi a nossa família. Mas é claro que esse traço foi ajudado por vocês, pelos professores. O Brasil está precisando que nós tenhamos responsabilidades. O Brasil está precisando, e a hora é essa, nós não precisamos de nenhum aventureiro fardado. Nós precisamos de homens de responsabilidades, que nos deem a confiança para dirigir o nosso país. Se nós formos falar de crise monetária, política, moral, nós vamos passar toda a tarde aqui, e essa não é a minha missão. A minha missão é dizer para os senhores que nós estamos juntos, que a CACB está junto deste programa, deste processo, está junto para incentivar os empresários brasileiros, está junto para incentivar que esta entidade que nós representamos aqui, que são essas associações comerciais, que eu tenho certeza que vocês conhecem de seus municípios, porque só aqui em Minas Gerais nós temos 328 das 2.300 do Brasil estão aqui. E com certeza cada um de vocês conhece alguém
que participa de uma desta associação, como voluntários. Nós não recebemos salários para estar presente nas reuniões, para estar presente defendendo a iniciativa privada, para estar presente defendendo o seu município, o seu estado, e como eu defendendo o país. Então é preciso que nós tenhamos a responsabilidade cívica de escolher os melhores. Somos nós que vamos estar votando. Os nossos deputados, os nossos governadores e o nosso presidente não cai do céu. Somos nós que colocamos lá, professor. Somos nós que somos responsáveis. E depois não adianta você achar que a justiça, que a Lava Jato, vai prender todo mundo. É melhor ter gente melhor e que vá trabalhar e deixar a polícia cuidar de muito mais coisas que são necessárias. E, claro, quando for preciso, como é agora, usar a justiça e tirar os maus que nós escolhemos para nos representar, porque não adianta a gente estar aqui e dizer, aqui é a associação comercial, aqui nós não tratamos de política. Não, senhoras, não, senhores. Aqui nós tratamos de política. Aqui nós não tratamos de política partidária. Aqui nós tratamos de defender o país, de defender o Estado e de escolher os melhores para que dirijam os nossos estados, municípios e a nação. Por isso que eu comecei dizendo, nós temos que escolher os novos síndicos. Os síndicos, na maioria de nós que moramos nos novos edifícios, é o responsável por determinado tempo para gerir aquele prédio. E o governador, e o presidente, e os demais dirigentes não são mais do que síndicos. São mais, porque nós pagamos para eles dirigir o Estado. Então eu queria dizer que é importante, professora, esse evento que nós estamos aqui fazendo hoje, não iniciando, vocês já estão com ele aqui funcionando em Minas Gerais. Nós queremos levar isso para o país inteiro. Vamos fazer uma próxima reunião em Brasília, com todos os presidentes das federações, das associações comerciais do Brasil, junto com o Grupo Croton. Vamos fazer com que os professores, as escolas, se engajem na educação brasileira. O Brasil precisa sair do século passado. Nós precisamos pensar o que o mundo está pensando. E nenhum país do mundo cresceu ou saiu do que nós estamos vivendo sem educação. Sem educação, nós não existimos. Vamos continuar sendo meros funcionários públicos. Nós não queremos mais isso. Nós queremos mais liberdade. Por isso, esta insurreição, conspiração mineira. Conto com vocês todos. Obrigado, tá? Obrigada pelas palavras, presidente Jorge. Eu aproveito para agradecer ao Lindolfo por construir mais essa grande ponte, por nos receber aqui nessa casa que originou a conspiração e por dizer do nosso orgulho de ver nascer mais uma vez aqui em Minas um projeto que vai ganhar o Brasil. Muito obrigada, presidente. Eu convido todos a ocuparem seus lugares na plateia e peço que permaneça apenas o professor Evandro Neiva para a sua apresentação. Obrigada. Com aquela mesma vibração inicial, boa tarde. Boa tarde. Está vendo? Lições aprendidas. É com a emoção profunda que a gente, mais uma vez, está junto, nós estamos juntos, aqui nessa casa onde começou a conspiração. Quando a gente ouve as palavras inspiradas dos nossos líderes empresariais, dos presidentes, dos diversos âmbitos aí da Associação Comercial de Minas,
de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil, o presidente Lindolfo, o presidente Emílio, o presidente Jorge, palavras profundas, profundamente inspiradas e sábias. Eu quero lembrar aqui de um outro grande líder, que deve estar conosco aqui espiritualmente, o Dr. Charles Lotfi. Vocês se lembram dele? Muitos aqui estiveram em eventos presididos pelo Dr. Charles Lotfi, que era presidente dessa casa quando a nossa conspiração começou, há 12 anos atrás. E de lá para cá, o movimento só tem ganho musculatura. E nessa tarde de hoje, é inacreditável a força empresarial que se agrega à conspiração mineira pela educação, que agora se transforma na Aliança Brasileira pela Educação, porque transcende as fronteiras de Minas. Quando o presidente Jorge fala aqui da amplitude da liderança dele, que eu fiquei sabendo agora na hora do almoço, é simplesmente inacreditável o tamanho dessa abrangência. São mais de 2 milhões e 300 mil empresas que estão ligadas a essa entidade, por todo o país. E com raízes profundas, como disse aqui o presidente Jorge, de séculos em que esse movimento foi estabelecido aí pelo Brasil afora. Basta ver a data em que a nossa associação comercial foi criada. Nós falamos de séculos. Não é um movimento que a gente chama aqui em Minas de um fogo de palha. A energia é muito mais profunda. As raízes são muito mais profundas. E ainda bem que nós estamos juntos. Que todas vocês, né, que integram esse movimento estão aqui. É claro que alguns chegam no dia de hoje, mas eu estou vendo aqui tanta gente que está aqui desde aqueles momentos iniciais. Não é, Geralda? Não é, Lucas? Não é, Rui? Então é um movimento que ele tem coerência, que tem uma proposta consistente. Nós queremos mobilizar as grandes forças fortes do país para melhorar a qualidade da educação pública no país. Como aqui em Minas são dezenas de milhares de escolas públicas, e no Brasil passa de 100 mil escolas públicas, a tarefa é gigantesca. É por isso que é importante a gente contar com entidades presididas pelo Jorge, pelo Emílio, pelo Lindolfo, porque nós precisamos de muita gente para dar conta dessa tarefa maravilhosa e desafiadora. E hoje a gente realmente está agregando o compromisso, né, moral e verbal nosso, agregando todas essas forças numa mesma direção. E desde a primeira palavra aqui do Lindolfo, que ele nos chama, né, nos conclama a celebrar as eleições, é o que nós temos que fazer mesmo. Nós estamos vivendo um momento muito especial para o país. Nós temos que tratar desse momento como os nossos líderes recomendaram. E eu sei que nós da conspiração e da Aliança Brasileira somos muito privilegiados com essa transição que vai acontecer nos próximos meses, semanas, dias. Daqui a pouco nós vamos ter uma outra configuração de liderança política. O nosso movimento, ele vai se alinhar com qualquer que seja o vitorioso nessas eleições. E existe privilégio maior que esse? De a gente ter a certeza que depois de 7 de outubro, nós vamos continuar oferecendo essa contribuição nossa para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades.
E pela experiência nossa de 12 anos, toda vez que nós oferecemos essa colaboração, com diferentes partidos, com diferentes âmbitos de liderança, todas as vezes, né, Tânia, que nós oferecemos essa possibilidade de cooperação, as portas foram inteiramente abertas para isso. Nunca tivemos uma recusa. Então, por isso que a gente tem a certeza que qualquer que seja o resultado, após 7 de outubro, nós vamos continuar existindo ainda com muito mais força. Até pelos apoios que a gente recebeu aqui hoje, do Jorge, do Emílio, e continuando, né, com a liderança do Lindolfo. Eu fico, às vezes, muito emocionado em a gente perceber tanta importância desse trabalho, e lembrando de alguns colaboradores que estão conosco. Eu me lembro, por exemplo, do Bernardo Toro. Quando eu falo nesse nome, de um colombiano, de um filósofo, educador colombiano, muitos de vocês já ter encontrado com Bernardo Toro em algum evento educacional por esse país afora. O Bernardo Toro fala o seguinte: nenhum problema nacional vai ser resolvido só pela educação. Os problemas brasileiros são complexos demais para serem resolvidos apenas por vocês que estão nas escolas. Mas o que dizia o Bernardo Toro? Ele dizia que também sem a educação, nenhum problema nacional será resolvido. Simples assim. Então nós temos que dar uma colaboração que ninguém pode dar, a não ser a educadora, o educador, a diretora, o diretor. Então vocês são as pessoas certas, vocês são as lideranças certas para fazer a transformação de que nós precisamos. Os problemas são complexos. Os problemas, eles têm uma potencialidade de mudar que é proporcional à sua complexidade. E a educação vai dar a sua colaboração para isso. E nós estamos nos fortalecendo para poder dar essa contribuição. E outro pensamento que me ocorre, onde é que está a Helena? Eu não posso ir muito... Eu tenho algum tempo ainda? Eu tenho 20 minutos? Então eu tenho uma eternidade ainda. Eu não vou cansá-los com tanto tempo, não, mas eu estou lembrando aqui de alguma lição também que nós aprendemos nesses chamados fóruns de diretores. Vocês devem se lembrar do seguinte pensamento: não basta ter esperança. Então, nesse quadro, né, desolador que a gente vive, que foi descrito aqui na televisão, é um veículo que é portador das notícias criminosas. Não basta ter esperança. Eu tenho esperança que nós vamos conseguir virar esse jogo. Mais importante do que ter a esperança é ser a esperança. Então nós somos a esperança. Sobretudo porque também nós não estamos sozinhos, né? Vocês viram com quem que nós contamos a partir da tarde de hoje. E nos próximos dias que nós estaremos em Brasília, né, fazendo o Fórum Nacional de Diretores, é 22? 22 de agosto, que vocês vão acompanhar à distância, porque aquele fórum lá em Brasília será transmitido via internet para todo o país. E vocês podem conectar as suas escolas, depois a gente vai ter o link, né, para que vocês possam acompanhar esse fórum nacional lá em Brasília, com importantes pensadores, sempre agregando, né, mais uma contribuição, mais uma reflexão nesse grande movimento. Agora já estou pronto para poder
falar sobre uma tela que a gente preparou. É só uma tela, parece que é uma tela que vai se montando aí na sequência. Que a gente chamou em algum momento dos nossos encontros de Olimpíadas da Esperança, já que eu falei, né, que nós somos a esperança, não apenas temos a esperança. Ver o Brasil na ótica das grandes questões educacionais. Bom, escolas públicas, e vocês não têm mais representatividade, né, mais legítima do que a de vocês quando estão aqui nesse auditório. Cada um de vocês, representando uma escola pública, trazendo consigo os professores, as professoras, os alunos, as alunas, as famílias. Então, a nossa representatividade aqui nesse auditório é enorme. Mas quando a gente fala no universo das escolas públicas, ela é gigantesca. Um primeiro compromisso nosso com esse movimento, desde a conspiração e agora no âmbito da Aliança Brasileira, é contribuir. A gente tem que ser também, né, ter pés no chão. Nós não vamos resolver o problema sozinhos, nós vamos contribuir para melhorar a qualidade das escolas públicas do Brasil, que é um desafio astronômico, com centenas de milhares de escolas rurais, urbanas, municipais, estaduais. Algo como 90% da matrícula da educação básica no Brasil, 90% são atendidos pela escola pública. É lá que reside a dificuldade, mas também é lá que reside a oportunidade. Assim que a gente aprendeu com um dos pensadores que nos inspiram, onde reside a dificuldade, também reside a oportunidade. Não sei se foi o Einstein que disse isso, foi isso mesmo? Bom, então, digamos, as Olimpíadas, o símbolo das Olimpíadas é um conjunto de cinco anéis entrelaçados, né? Esse é o primeiro anel, que nós nos propusemos a fazer desde o Dr. Charles Lotfi aqui há 12 anos atrás. E estamos caminhando, fazendo quase que mensalmente fórum de diretores, para poder, né, contribuir para o fortalecimento da liderança do diretor, da diretora, e promover uma troca das melhores práticas pedagógicas e de liderança. Esse é o primeiro anel das nossas Olimpíadas, o primeiro aro. E o segundo? Você projeta lá para mim, Helena? Depois a gente vai conectá-los, né? Mas a gente começou há pouco tempo atrás, e foi com o Lindolfo, quando você nos apresentou a sua ex-aluna, a Natália, né, Tânia? E começamos com a Natália a fazer um trabalho nas penitenciárias. E esse trabalho está tomando um corpo, porque não é apenas uma questão aqui de Neves, ou de Belo Horizonte, ou das cidades vizinhas, é uma questão nacional, da maior gravidade. Qual que é a ordem de grandeza? 700 mil, 800 mil que estão privados de liberdade. Às vezes, ou quase sempre, em condições insuportáveis, de indignidade, de desumanidade. E nós nos propusemos a trabalhar com esse pessoal, que a gente tem chamado de educação no sistema prisional. O que é que nós podemos fazer? E podemos fazer muito para poder levar até a esses 750 mil, estou arredondando o número, né, de brasileiros e brasileiras que estão privados de liberdade. E quando não se faz nada por eles, em algum momento eles vão sair de lá.
E o que se vê nas estatísticas, nos estudos sociológicos, que eles saem de lá como? Como pós-graduados em crimes hediondos. Porque lá se transforma numa unidade em que uns aprendem com os outros as piores barbaridades. Às vezes porque também não tem chance, vai fazer o quê? Então, talvez uma luz que se acenda numa educação à distância, num programa de leitura, em dinâmicas de interrelacionamento, um trabalho com as famílias, a gente possa dar uma luz de esperança para que esses egressos saiam realmente com uma grande potencialidade de recuperação, e não o contrário, com uma potencialidade de reincidência. Mas é o que está acontecendo hoje. Quantos por cento dos egressos reincidem? Mais de 80%? Como pode isso? Então nós temos, eu não sei se a Helena vai falar sobre isso mais à frente, acho que sim, né? Qual que é a dimensão desse nosso trabalho da educação no sistema prisional? Que agora a gente tem falado que nós vamos fazer isso no plano nacional. Eu saltando um pouco, que eu estou me lembrando, viu, Tânia, que nós lançamos recentemente uma iniciativa nas faculdades de Direito, que é a Rose. Ô, Rose, você que criou isso, um beijo. Você podia vir para cá para falar sobre isso, mas para não puxar o seu tapete, eu vou tentar resumir o que a Rose criou há poucos meses atrás. É conhecido o trabalho do chamado Núcleo de Práticas Jurídicas das Escolas de Direito. Então, como um trabalho, né, de extensão da formação acadêmica, os estudantes de Direito têm essas práticas jurídicas, quase sempre na área familiar, na área de consumidor, né, direito de família. Mas a Rose resolveu criar um núcleo de práticas jurídicas penal, de colocar os nossos estudantes de direito para poder se envolver com essa complexidade do sistema prisional, de dedicar um tempo para poder analisar qual que é a situação daqueles que estão privados de liberdade e que muitos, eu não sei nem o percentual, mas é um alto percentual, já tem a pena cumprida. E continuam lá. Como é que pode isso? Então nós vamos colocar os nossos estudantes de direito para poder, ao mesmo tempo que está aprendendo, dar uma colaboração para um problema desse tamanho. E é claro que a gente precisa de colocar isso para outras organizações educacionais que têm faculdade de direito, que podem, né, replicar esse trabalho. Isso não é só para as unidades Pitágoras ou da Croton. Isso está aberto para quem quiser, não é não, Rose? Para visitar e replicar esse modelo. Tão simples. Direcionar aquele tempo que o aluno tem que aplicar, como um programa de extensão, para um trabalho com essa importância. Bom, eu diria que é o segundo aro das Olimpíadas da Esperança, que nós estamos dando os primeiros passos. Vamos colaborar muito, inclusive num programa de educação à distância. Qual um outro aro dessas Olimpíadas? Ele nem existe ainda. Ele está formatado na nossa cabeça, principalmente da Tânia, da Helena, né, e de mais não mais do que uma meia dúzia de educadores, educadoras, que já compreenderam essa necessidade. Existe uma lacuna enorme de um programa educacional que contemple a primeira infância. O que significa primeira infância tecnicamente? É um trabalho que pode ir desde a concepção até os 3 anos de idade.
esse programa existe no Brasil? Na escala que a gente precisa? A resposta é não. Ainda que o formato dele esteja muito bem explicitado. Nós já compreendemos, já aprendemos e agora nós vamos aplicar e replicar o programa da primeira infância. De orientar aquelas jovens, ou aquelas mulheres que estão em gestação, e desde essa fase da gestação, tem orientações importantes e indispensáveis para que a partir dali a gente tenha ter condições aquela criança de ter uma trajetória digna, eu não diria de sucesso, mas uma trajetória saudável para poder caminhar pela vida fora, qualquer que seja a trajetória. E daí que veio aquele pensamento do Machado de Assis, que eu queria pedir o Lindolfo para repetir, porque é tão singelo que a gente devia guardar. Não é? O homem é o traço que a criança desenhou. Cada um de nós desenhou um traço. Esse traço a gente carrega para o resto da vida. E algum outro falou alguma coisa também semelhante, que diz o seguinte: a infância é para sempre. Então, aquela marca que se estabelece desde a gestação até os 3 anos de idade, isso agora já é algo neurocientífico, é algo que fica marcado para o resto da vida. Se não houve uma atenção, um cuidado adequado, não significa que a pessoa também está condenada, que não tem mais nenhuma esperança na sua vida. Apenas dizer que ela fica com déficit, que vai ser realmente carregado para o resto da vida. Se a gente dá as devidas condições de afeto, não tem nenhuma complicação desse programa. É a orientação de como se tratar afetivamente a criança desde o útero até os 3 anos de idade. Nós estamos preparando essa criança para ter aí uma trajetória saudável, digna para o resto da vida. Aquele traço fica marcado. Agora, isso na escala nacional. É por isso que a gente precisa da Confederação Brasileira, viu, Jorge? Para a gente dar conta desse desafio, que nós estamos falando isso, é uma necessidade, não é aqui de Belo Horizonte, é do país. E tem uma dimensão astronômica. E tem outro companheiro, educador executivo que trabalha conosco, o Mário Gil, que também já esteve em alguns fóruns com vocês, que fala o seguinte: para mudar o país, basta uma geração. Vocês estão pensando sobre isso? Basta uma geração. Se a gente tratar da próxima geração com esse cuidado, com esse carinho de que nós estamos falando, nós damos conta do Brasil. Porque a gente vai mudar o país com a próxima geração. Mas tem que ser com todos. Nenhuma criança pode ficar para trás. Todas. É um desafio maravilhoso. Uma coisa que eu gosto de falar, que de vez em quando a Helena lembra, que nós vamos ter trabalho para o resto dos nossos dias. Pela dimensão desses problemas. Então, por que a gente está colocando aquele aro azul conectado com o aro verde? Porque se a gente cuidar bem dessa primeira infância, nós estaremos criando condições para que o trabalho de vocês, como diretoras de escolas públicas, né, tenha maior chance de um êxito que nos dias de hoje não consegue. Porque a gente já carrega um déficit muito importante e determinante. É a prontidão para o aprendizado, para a alfabetização, para a leitura, para o cálculo. Condições indispensáveis que devem ser colocadas desde aquele aro azul,
que nos dias de hoje ele inexiste. Mas a gente resolveu colocar esse aro nos nossos desafios. Qual que é o próximo? O próximo, o último, deve ter alguma coisa ainda no meio que a gente vai ver daqui a pouco, mas aquele último, que é o vermelho, os egressos do sistema prisional. Então, aquela legião de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras que estão lá nas prisões, eles vão sair algum dia. E como é que a sociedade brasileira, nós, vamos considerar esses egressos? Como pessoas que não devem ser levadas em conta, que são pessoas descartadas. Alguém falou que como se estivessem com a pena de morte social. Atestado de óbito social. Atestado de óbito social. Estão mortos socialmente? E vai ser assim? Ou a gente vai sofrer consequências como essas que a gente tem visto? Então nós vamos dar uma chance verdadeira, honesta, para aqueles que estão saindo do sistema prisional. E daí a importância dos 2 milhões, viu, Jorge? E 300 mil empresas que você lidera. Em algum momento, para a gente poder falar diretamente para eles, né, nos congressos que vocês organizam, para dizer, cada empresa tem que abrir os olhos para isso e dar a sua contribuição de poder contratar, poder contar com pessoas que saem do sistema prisional e não assinar junto um atestado de morte social. Vocês concordam com isso? Faz sentido? Ou a gente está sendo meio lunático ao falar essas coisas? Hein, Aloysio? Faz sentido? Pertinente? E nós somos parceiros aqui na Associação Comercial para levar essas coisas. E por que está faltando aquele aro ali do meio, né? De que cor? De que conteúdo? Os excluídos saem das escolas públicas, é o processo de evasão escolar, abandonam as escolas. Claro que também pode acontecer isso com a escola particular, mas o percentual é muito menor do que nas escolas públicas. Esses jovens, esses adolescentes, eu diria essas crianças, abandonam a escola. E aí? Não, é problema deles. A escola estava lá, eles quiseram sair, problema deles. Não é nosso não, né? São quantos? 10 milhões. 10 milhões. Aquele aro olímpico amarelo representa 10 milhões de crianças, jovens e adolescentes fora da escola, cuja perspectiva de vida a gente imagina qual que seja. Todos os estudos, né, gente que tem todo o fundamento e informações, estatísticas, leva à seguinte conclusão: ali é a grande fonte de recrutamento de quê? Do crime. Os líderes do crime, organizado ou não, veem ali uma fonte fácil de recrutamento dos seus novos soldados do crime. E essas organizações criminosas que a gente tem notícia aí pela imprensa, já inclusive colocaram metas de recrutamento. Qual que é, Jorge? Por dia? Ou por hora? Recrutar um desses excluídos por dia, bom, digamos que seja por dia, para poder dar força a esse exército, né, desse tipo de soldados. Eu não sei qual dessas cores é a mais tenebrosa. O que vocês acham? Qual que é a mais tenebrosa? É a azul? É a vermelha?
Eu acho que é essa amarela. Em termos assim, de perigo iminente, né, de risco mais imediato, é a amarela. Porque esse pessoal é muito frágil. Não tem alternativa. Mas e aí, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eu não consigo fazer nada. Mas eu, junto com vocês, né, com todos esses parceiros da conspiração, da aliança, nós podemos fazer muita coisa por esses 10 milhões, né? Por exemplo, fazendo um trabalho articulado com as escolas, ou seja, com vocês, diretoras e diretores, para a gente ir atrás daqueles que evadiram. Não é, Tânia? A gente sabe que esse pessoal que saiu tem nome, tem sobrenome, tem endereço, tem telefone celular. Nós temos que ir atrás de um por um para salvá-los e dar outra chance na escola. Dá tantas chances quantas necessárias. Não perder a esperança. Nós somos a esperança. Para esse pessoal, nós somos a única esperança. Jorge, então é isso que a gente quer fazer. Quanto tempo? 2 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada pelas inspiradas palavras, professor Evandro. Eu me lembro de uma frase do Papa Francisco que diz o seguinte: cada ser humano descartado é uma derrota para toda a humanidade. Se a gente olha esses aros e pensar que cada ser humano descartado, em cada uma dessas fases de vida, é uma derrota para todos nós. E eu fico muito, muito emocionada de saber que hoje a gente vai somar as forças das lideranças das escolas, das lideranças empresariais, para poder interromper esse ciclo perverso que gera cada vez mais violência, cada vez mais exclusão. Eu queria dar umas manchetes para vocês, provando o que o nosso presidente Lindolfo disse, né, que a mídia hoje é o noticiário do crime, né, da primeira hora da manhã até o último minuto do dia. Olha a manchete ali, acho que tem 2 dias que saiu essa reportagem. PCC abre mão de taxa de matrícula para recrutar um novo bandido por hora. Eles têm metas de recrutamento. São quantos por mês? Ou recruta a gente, ou recruta nossa escola e as nossas empresas, ou o PCC vai recrutar. Não tem outro caminho. Temos manchetes, né, que dizem do custo da criminalidade para o nosso país, e aí a gente volta para aquela figura das Olimpíadas, e por que está tudo entrelaçado? A gente vê claramente que o investimento na primeira infância é o mais inteligente que um país pode fazer. O investimento na primeira infância, ele gera benefício para o resto da vida. Ele gera economia na área de educação, ele gera economia na área de saúde, ele gera economia na área de segurança. Então, por isso que a gente tem que jogar forte naquele aro azul para... E aumenta a produtividade das empresas. Todo mundo ganha, né? É a história em que todo mundo ganha. Olha essa outra manchete aí. Acho que foi do Globo, de alguns dias atrás. Não é óbvio? 83% dos menores infratores já tinham abandonado a escola. E, geralmente, quando ele abandona a escola, algumas vezes
A escola fica até aliviada, ainda bem, aquele menino problemático, não é? Ainda bem que não veio. Outro dia a gente viu um depoimento de um privado de liberdade que disse assim: eu era aquele menino que não dava paz em sala de aula, eu era aquele menino que chegava sujo, eu era aquele menino que, quando eu não ia, a professora falava, graças a Deus que esse menino não veio hoje. Se a escola desiste, ele vai parar lá na unidade prisional, não tem jeito, é justamente o menino que dá mais trabalho, que chega mais largado, que é o que menos a gente queria na nossa turma, é justamente esse o primeiro que a gente tem que abraçar e dar as mãos. Lembra desse depoimento, Tânia? Esse é um artigo que foi publicado recentemente pelo Eduardo Lira. Alguém aqui já ouviu falar no Edu Lira? Ele é responsável pelo Instituto Gerando Falcões. Olha que nome lindo, Gerando Falcões. O Eduardo Lira vai estar conosco no Fórum Nacional do dia 22 de agosto, em Brasília. Ele é um jovem líder comunitário. Ele é filho de um presidiário, e quando o pai cumpria a pena, e eles moravam numa comunidade em São Paulo, ele, desesperado, sem menor perspectiva, sem projeto de vida, vendo o exemplo do pai na prisão, a mãe falava para ele assim: meu filho, não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Então, ele pegou isso como um mote de vida, ele agradece à mãe, ele fala, a maior heroína da minha vida é minha mãe, porque graças a esse mantra que ela repetiu na minha cabeça, eu consegui reverter o jogo e ter um rumo na vida. Hoje, ele é uma inspiração para todos os jovens das comunidades, ele é uma inspiração para os egressos que saem do prisional, ele ajuda a recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, é um exemplo vivo de que, se você tem uma chance honesta, uma oportunidade real, você, sim, aproveita com toda a garra que você tem. Ele escreveu um artigo, olha a manchete, quem vai chegar primeiro, a sociedade ou Elon Musk? Porque ele fala que a gente tem milhares de mentes brilhantes no mundo, pensando todo tipo de inovação, de tecnologia, de futuro. O Musk, há pouco tempo, colocou um carro, né, voando na órbita terrestre, e ele tem o objetivo de levar o homem para passear no espaço em poucos anos, e a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, em São Francisco, e no mundo todo, milhares de startups pensando em todas as inovações possíveis. Eu vim há pouco tempo de uma viagem de lá, e a grande preocupação desses cientistas é como nós vamos matar a fome de 9 bilhões de pessoas em 2050. Mas e hoje? Vamos pensar como é que a gente vai matar a fome hoje? E como que a gente vai incluir hoje as pessoas que estão excluídas? Então, ele fala que se todas essas mentes brilhantes pusessem sua energia, seu esforço para resolver os problemas que a gente tem hoje, a batalha estava ganha. Ele vai estar nos falando isso pessoalmente no dia 22. É um fórum imperdível. Vocês vão acompanhar pelo site da Aliança, é www.aliançapelaeducação.com.br. Depois a gente coloca nos grupos de WhatsApp também para lembrá-los da data, de 14 às 17, no dia 22. Olha essa outra manchete. Brasil terá quase 1,5 milhão de presos até 2025, segundo o levantamento. Porque ele cresce, é uma taxa que cresce 10% ao ano. Isso tudo não é para deixar todo mundo desesperado e achando que, né, nós estamos no meio do abismo. Isso é simplesmente para poder fazer com que cada um de nós saia daqui hoje com esse compromisso, com esse comprometimento de saber que cabe a cada um de nós. Cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade para poder solucionar e reverter a tragédia que aí está. Porque estamos juntos, como o professor Evandro lembrou aqui tantas vezes, estamos juntos com as escolas, com as empresas, conscientes de que temos um comprometimento e podemos fazer parte dessa solução. Geração nem nenhuma bomba relógio, a gente já falou muito sobre isso. O que é? Ah, não, está passando só ali. Essa é a pauta do dia 22 de agosto, que eu quero compartilhar com vocês. Vai começar às 14 horas. Além do Eduardo Lira, que é esse jovem brilhante que vai nos dar uma lição de superação, a gente vai ouvir também o ministro da Segurança, Raul Jungmann,
o Jungmann, ele tem um dado muito, muito interessante que diz o seguinte: 2% dos municípios do Brasil, a gente estava falando no nosso almoço, ou seja, cerca de 100 municípios, são responsáveis por mais de 50% dos crimes mais violentos. Então, a gente tem um foco muito claro de por onde começar, né, a resgatar a geração neném, né, presidente Lindolfo, que vai virar a geração sim-sim, não é, Jorge? Em pouco tempo, né, Emílio? Professora Luísa. Teremos, então, uma apresentação do Raul Jungmann com perguntas também, lembrando que vocês vão poder participar à distância, enviando seus comentários, enviando suas perguntas. Depois o Eduardo Lira, depois nós vamos conhecer algumas boas práticas que a escola pode fazer, que a empresa pode fazer para poder resgatar essa geração de excluídos. E, por último, a gente finaliza com uma dinâmica do educador Mário Gil, que também que é responsável por essa frase de basta uma geração. Eu queria agora convidar ao palco a professora Tânia Nogueira, vice-presidente da Fundação Pitágoras. Adriana, já chamo a Adriana agora ou você vai chamá-la? A Tânia, que é uma educadora maravilhosa, eu tenho a honra de poder trabalhar com ela. A gente brinca que a gente é a nossa dupla lá da Fundação, né, Taninha? Uma grande honra de trabalhar com a Tânia, com toda a paixão que ela tem por educar e servir. E a Tânia vai trazer boas práticas reais das soluções que estão aí para a gente poder abraçá-las. Por favor, Taninha. Como que passa? É que eu passo? Não, pode deixar. Passa. Oi, gente. É uma alegria sempre revê-los aqui conosco nessa caminhada. Eu sou professora, eu sou pedagoga. Comecei a minha caminhada na educação com muitos de vocês que aqui estão, Márcia, Aniete. A educação é o caminho, eu acredito nisso, vivo por isso e respiro isso com grandes mestres como o professor e a Helena e com cada um de vocês. Eu sei o que passa em cada chão da escola, eu sei o dia a dia, né, que vocês chegam com propósito na escola e quando chega lá, enquanto diretores que são, encontram outras tantas demandas do dia a dia e perde pelo caminho o olhar especial, aquele olhar que a gente tem que ter para cada criança que ali está sob o seu cuidado, sob a sua responsabilidade e sob o desejo de plantar nele um futuro melhor. Então, nós estamos aqui não com receitas, mas com boas práticas. Os números nos dizem, né, que a cada dia aumentam os dados e pioram esses resultados. Mas nós, educadores, podemos mudar, podemos melhorar esses dados. E que bom que somos nós. Eu costumo dizer que todo educador, na hora da filinha para entrar lá junto a Deus, né, o que eu vou fazer lá naquele planeta, quem decide ser educador, decidiu ser uma pessoa especial. Porque a gente lida com o melhor que há no mundo, que são pessoas, né? Então, nós lidamos com as pessoas, aquelas que vão fazer a diferença. Eu tive um grande mestre no início da minha carreira, porque eu comecei em escola pública com 17 anos de idade, no Morro Alto, ali na entrada de Vespasiano, divisa com Santa Luzia, uma menina com 16 para 17 anos, assumindo uma turma de alfabetização com 45 alunos, no ano em que Belo Horizonte teve uma enchente horrorosa, onde muitos foram desabrigados, e o governo colocou essas famílias, jogou essas famílias no conjunto habitacional Morro Alto que estava sendo construído.
Eu me lembro bem que eu e a Niete, a Márcia, que aqui está, que também começou comigo, éramos colegas do curso normal, né? E eu entrando na faculdade, eu me lembro que no meu primeiro salário, eu comprei meia e comprei flanela e fui com minhas tias fazer paletózinho para os meus alunos. Porque eles não tinham, que perderam tudo na enchente. E não foi só eu, foram minhas colegas também. E aí a gente aprendeu que ser educador é muito mais do que ensinar, né? Além de ensinar, é proporcionar ao outro o aconchego da palavra, o aconchego da mudança e o aconchego de que dá certo, se todo mundo estiver junto. Então, agora aqui, nós vamos falar um pouquinho dos alunos excluídos. E esses alunos excluídos, eles são alunos que todos nós somos responsáveis. São alunos que, se eu perguntar aqui, cada uma de vocês vai saber na escola falar quem está sendo excluído ali, né? Quem está sendo expelido da escola ali. Então, eu tenho certeza que vocês sabem o nome desses alunos, vocês sabem quem é quem. Então, a gente vai falar um pouquinho, porque tem muita gente fazendo coisa legal por aí. Não passa. Passou. Então, a Helena falou que são 10 milhões de estudantes excluídos, mas na faixa etária de 15 a 17 anos, porque a gente compreende, né, a Organização Mundial de Saúde compreende que de 14 a 22 anos são os jovens que são excluídos, né? São os jovens, nossos jovens. Mas aqui de 15 a 17 anos, que são os jovens que vocês lidam muito no dia a dia, e aqueles que estão passando do ensino fundamental 2 para o ensino médio, são 2.800.000 alunos. É gente demais nessa caminhada, né? É gente demais circulando com a cabecinha vazia de não fazer nada, de não estudar, de não trabalhar e de não procurar para fazer nada. E é sobre esses meninos e meninas que a gente vai ver alguma coisa, algo bom aqui. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em dezembro de 2017, fez um estudo do Brasil com mais alguns outros países. E eu não vou colocar aqui que o Brasil está ruim em relação aos outros, porque isso a gente já sabe. Mas nós vamos ver aqui um dado: 41% dos estudantes brasileiros abandonam a escola sem se formar. 41% é quase metade, né? Quer dizer, de cada 10 alunos que você recebe, 5 não formam. Entre a população brasileira de 15 anos de idade, apenas 53% estão no ensino médio. Quem tem aqui ensino fundamental 2? Diversas escolas, não é? Quando você olha para cada... Orlando, vou te fazer uma pergunta. Leva o microfone para o Orlando, por favor. De cada dos alunos, quantas turmas você tem de ensino fundamental 2? Tenho 16 turmas de Fundamental 2. 16 turmas que o Orlando tem. O Orlando é diretor do colégio? Afonso Pena. Afonso Belo Pena. Horizonte. Que é aquele prédio maravilhoso lá perto da Praça da Liberdade, um prédio tombado, né? Isso. Orlando, quando os seus alunos estão no ensino fundamental 2, no 9º ano, qual que é a expectativa de você em relação a eles e eles em relação a eles mesmos? Eles saem da escola pensando em ir para o ensino médio ou o que eles fazem? Tânia, eu tenho uma realidade que eu tenho de agradecer. A maioria dos alunos, eles tentam, né, o Cefet, que eu acho que é um caminho muito importante, né, uma escola federal, mas tem aqueles que pensam apenas em trabalhar, né? Acho que o papel da escola é incentivar esse aluno o tempo todo, né, incentivar uma carreira de ensino médio, uma carreira técnica, que também não pode ser esquecida, né? A gente pensa nas universidades, mas as escolas técnicas também, né, estão abertas e também é uma carreira muito importante para esse aluno.
Muito bem, obrigada. E aí, o SEMPEC, ele diz o seguinte: em todos os países, há jovens de camadas populares na escola, mas acredita que eles possam aprender. A escola brasileira não acredita que eles possam aprender. Muitas das vezes, nós colocamos esse modelo mental, né? Que menino não tem jeito. No dia, a Helena contou o caso do privado de liberdade. No dia que eu ouvi falar, eu chorei, porque eu me senti assim, eu falei, puxa vida, eu poderia ter sido aquela professora que não deu o olhar, não teve um olhar de misericórdia para esse menino. Eu não teve um olhar de acolhida para esse menino, porque ele foi taxativo. Ele disse, eu procurei uma escola, que foi a escola da rua, que me ensinou lições que eu não aprendi na escola que eu fui. Então, assim, é esse zelo, esse cuidado, né, que a gente tem que ter. E quem que é responsável por esse aluno? Somos todos nós, né? Família e comunidade também. Aí, algumas boas práticas que acontecem. Tem gente fazendo coisa legal. Então, monitorar diariamente a frequência em cada sala de aula. Com os dados da evasão, cada um aqui sabe a evasão da sua escola, não sabe? Sabe que o resultado do IDEB, ele cai quando a evasão está alta, não é? Quando há evasão. Às vezes os seus alunos podem brilhar na prova Brasil, mas se a evasão está com resultado, né? Se tem evasão, o resultado do IDEB, o que ele faz? Ele cai, não é mesmo? E tem gente em algumas escolas do Brasil, e eu vou citar o exemplo de Sobral, que tem o melhor IDEB nacional. Lá, cada diretor de escola toma para si a procura de cada aluno que foge da escola. Então, tem um processo. Eu fui lá e vi. O que eles fazem? A diretora tem na porta da sala dela um painel. E nesse painel tem o nome de todas as turmas. Diariamente, ela passa na sala de aula e conta cada cabecinha. E chega lá e coloca. Se aquela turma, a turma lá normalmente eles colocam o nome de plantas ou de flores, a turma de crisântemo, tem lá 35 alunos e foram 34, ela procura saber quem é o aluno faltoso e por que faltou, foi ajudar o pai na roça, vai buscar esse aluno. Então, a frequência é garantida e a família aprende a importância de estar na escola. Então, esse acompanhamento faz muita diferença. Aqui em Minas, a Darcone, que é secretária de Educação do município de São João de Manhuaçu, ela fazia isso enquanto secretária, que é um município pequeno, de 3 escolas. Então, ela tomou aquilo para ela e saía de escola, de casa em casa. Era até divertido. Um dia nós fomos lá, eu, o professor Evandro e o Eduardo Costa da Itatiaia, né? E o Eduardo ficou encantado com a forma como era próxima essa questão. Outra boa prática, que isso tem sido feito nos morros cariocas, é determinar um esposo, um padrinho, para acompanhar o aluno de maior vulnerabilidade, aqueles alunos que são mais vulneráveis, aqueles alunos que normalmente ele tem só a mãe ou a avó responsável por eles, a mãe e a avó que são o arrimo da família. Então, selecionam pessoas da comunidade ou fora dela, que uma vez por semana dá um telefonema para esse aluno, sentam com esse aluno para conversar, para tirar dúvidas, para orientar no que ele precisa. É uma acolhida, é uma escuta, e tem feito muita diferença. Eles ainda não terminaram a avaliação desse projeto, mas assim que terminarem, a Bia Novaes, que é uma parceira nossa, ela que está liderando esse projeto, ela vai nos dar todo o passo a passo e todos os dados, que eu acho importante fazer um Ctrl-C, Ctrl-V.
Outro projeto é o Líderes de Turma, do professor Sandro de Santa Luzia. É um projeto muito legal, em que ele selecionou, e ele hoje estaria aqui conosco, mas não pôde comparecer. Ele selecionou os alunos, aqueles alunos que são os mais complicadinhos da escola, e eles fazem um grupo de alunos e desenvolvem a liderança. Ele convida pessoas que são lideranças fortes para ir falar para eles. Esses alunos, se tem uma obra na escola, é eles que monitoram o pedreiro, é eles que monitoram se está tudo limpo, organizado, se tem confusão, é eles que conversam com os outros alunos. Então, é um projeto muito interessante. Outros projetos também são programas do primeiro emprego, que também são programas que fazem com que o aluno tenha um pertencimento e trabalham a disciplina e a responsabilidade. É para cá? Com mais força. Eu vou falar para vocês agora um programa que é da Fundação Itaú Social. É um programa sensacional que o Dr. Raul Junkman apresentou um projeto, uma análise, né, do Brasil, e foi citado esse caso do Espírito Santo. E nós, da Conspiração, fomos atrás para vermos do que se trata. Esse programa Coordenadores de Paz, ele está acontecendo atualmente nos estados de Espírito Santo, Goiás, Pará e São Paulo. Então, com as escolas estaduais desses municípios, desses estados. Algumas escolas, as escolas mais vulneráveis, selecionadas pela Secretaria de Estado desses estados. E nos municípios do Rio de Janeiro, Salvador e Santos. Então, é lá que está acontecendo. O que é? É o elo da escola entre a família e a comunidade, desenvolvendo ações que propiciam e facilitam o envolvimento dos pais no cotidiano escolar, auxiliando-os a acompanhar e apoiar o aprendizado para o sucesso escolar de seus filhos. Para que serve? Combater a evasão escolar, o absenteísmo, a indisciplina na escola e aproximar a escola dos familiares e os familiares da escola. Nós vamos assistir um vídeo da cidade de Santos, eles me mandaram hoje esse vídeo, como que acontece lá esse programa. Eu moro na comunidade, onde é a escola que eu trabalho, então muitos dos pais ali eu conheço, então eles se sentem às vezes mais seguros de vir falar com a gente. Se sente importante porque a gente está dando a voz para eles. Eles podem se expressar o que eles estão sentindo, dando sugestões, trazendo ideias. E vou trabalhar para cada vez mais estar aumentando essa quantidade de pais. Para mim foi uma conquista estar dentro da escola do meu filho e mudar o olhar que eu tinha da escola. A gente teve muitos projetos durante o ano que contava com a participação desses pais. É aquele trabalho de formiguinha, vir, ver o espaço. Alguns pais não conhecem a escola que o filho estuda. No início os pais não eram tão participativos, mas a gente fechou o ano não com muitos pais, mas uma quantidade significativa. Que esses a gente sabe que a qualquer hora que a gente telefonar, eles estão dentro da escola para estar ajudando. E quando o pai está em parceria com a gente, esse trabalho ele fica mais fácil. No nosso bairro, o índice de alunos que estavam fora da escola, consegue resgatar esse aluno, trazer ele de volta para a escola e trazer essa família para estar atuando junto com a gente no resgate desse jovem, não só a família ganha, como a sociedade em volta. Então, uma criança menos na rua, uma criança menos agressiva. Então, assim, todo mundo ganha, né? Então, o que é o programa? O programa... Ué, volta a tela.
O programa da Fundação Itaú Social, caso vocês queiram, é só procurar a Fundação Itaú Social. Eles estão procurando municípios que queiram implementar esse programa. Olha aí as cartilhas do programa para os coordenadores de pais e para as secretarias de educação. Os pais que são convidados a participarem, que vão estar dentro de cada escola, são pessoas que fazem muita diferença. Eu conversei na Secretaria de Estado do Espírito Santo e a coordenadora me falou que é inacreditável a mudança, porque se você coloca um pai ou uma mãe dentro de uma escola para acolher a comunidade, para solucionar o problema que está acontecendo ali junto à comunidade, é uma diferença muito grande, porque tem uma proximidade entre eles. Eles falam a mesma linguagem, se encontram no dia a dia, estão no mesmo território educativo. Então, isso tem feito uma diferença grande e tem os deixado muito impressionados. É importante... Vamos, procurar, é só procurar a Fundação Itaú Social, o município que desejar. Então, essa é uma boa prática. Outra boa prática que nós vamos ver se relaciona à questão do jovem aprendiz, né? É aquele jovem que você tem, que é esse jovem aí que está espirrando da escola, que é o jovem que... foi criada em 2000, a lei da aprendizagem, para pensar nesse menino, que as empresas de médio e grande porte são incentivadas a contratar, mas muitas não contratam e preferem até pagar a multa porque veem problema nisso. São jovens entre 14 e 24 anos. A frequência escolar e o desempenho escolar pode ser diferenciais, se assim desejar. E os candidatos deficientes não têm limite de idade. E os estudantes das escolas públicas são os que têm prioridade. Então, quando hoje, aqui o doutor Jorge, o doutor Emílio, o doutor Lindolfo e o professor Evandro fizeram esse pacto, para abraçar esses jovens no Brasil, esse é um dos caminhos, o primeiro emprego. Mas acontece que não é só chegar ali e dar para o jovem uma carteirinha assinada. Tem gente que faz legal e faz muito diferente. Hoje nós trouxemos aqui a Adriana Galantini. Vem cá, Adriana. A Adriana, ela trabalha há 25 anos no Pitágoras, é prata da casa. Há muitos e muitos anos, a Adriana lida com os jovens, Os jovens que chegam... Fica aqui, por favor, Dri. Com os jovens que chegam para trabalhar na empresa. E ela tem um cuidado especial, ela tem um jeito de trabalhar diferente com esses meninos. Então, vou perguntar à Adriana como que ela faz isso, e se vocês quiserem também fazer perguntas, fiquem à vontade. Dri, como que são os meninos que você chegam para trabalhar lá na empresa? Eles chegam para você indicados pelo RH? Você coloca o perfil deles? Como que você faz isso? Boa tarde para todo mundo. O setor administrativo, ele trabalha também com auxiliar de serviços gerais, com portaria, com recepção, copa. E quando surgem algumas vagas, igual trabalhar com a gente no nosso setor, a maioria das pessoas que trabalham com a gente na área de serviços gerais são de comunidades. E eles procuram a gente, ou a mãe, ou algum familiar, para saber se a gente pode ajudá-lo. Até para recolocar, para ajudar a tirar os filhos até da droga. E a gente seleciona, a gente chama essas crianças, esses adolescentes, e seleciona com a maior vulnerabilidade. E a gente coloca, mas dá toda uma assistência para esse adolescente.
Eu vi há pouco tempo que você estava orientando um menino até a questão de hábitos de higiene, e era um menino de 16 anos. Porque às vezes eles não têm o hábito nem de escovar dente. Então, lá a gente conversa de sexo, a religião, tá? E orienta na situação de vestir também. Pouco tempo atrás, não vou mencionar nome, teve um dos nossos funcionários que hoje, tá? Justamente hoje, dia 1º de agosto, 2 funcionários foram promovidos. Eles estão saindo do nosso setor e o outro está assumindo o lugar. Esse que está saindo, por exemplo, eu saí com ele para comprar camisa, porque ele vai receber funcionários do MEC, sabe? E ele não tinha uma roupa adequada. E eu, para dizer a verdade, assim, eu não aceito a pessoa que vá com calça rasgada, boné, piercing, corrente, cabelo grande. Estou sendo antiquada? Estou, mas eu acho que essa apresentação é a primeira. Os funcionários estão representando a nossa empresa. E com isso, eles aprendem a andar de roupa limpa, usar um tênis limpo, usar uma meia limpa, até cueca. Tá? A gente orienta para que eles troquem. Chega a comprar para eles mesmos, para eles trocarem. Eu vi também que os meninos adoram a Adriana. Ela é muito firme com eles, mas eles gostam muito dela. E qual que é o índice, como que acontece? Esses meninos passam por você enquanto jovens aprendizes e depois para onde eles vão? Você tem notícias? Tem. Hoje a gente tem dentro da Croton diversos advogados, diversos gerentes, que são 25 anos que eu estou lá. Então a gente vai acompanhando. Nós temos gente que chega hoje a ser gerente de banco. Nós temos diretores dentro da Croton, tá? Temos também motoristas, temos também gente que trabalha na loja de vendas, tá? Mas as pessoas, eles entram lá e uma das obrigações é o estudar. Se eles no estudo, não considerem isso como uma ameaça, não, tá, gente? Que isso não é tão a ferro e fogo, não. Eu até falo com eles que se eles não estudarem, eles estão demitidos. Então, eles têm pura obrigação de estar estudando. Essa é a prioridade de tudo. Aí, para encerrar, conta para nós, tem algum caso assim que você acha interessante ou algo assim que você acha que vale a pena elas terem uma noção? Cada um tem um modo de vida, né? Eu fui pega muito de surpresa para falar para vocês, tá, gente? Então, assim, uma coisa bem minha mesmo, não tem nada decorado, não. Que hoje que Tânia me convidou para estar vindo aqui conversar junto com vocês. Mas nós temos uma pessoa que hoje ela está fazendo faculdade, mas ela é filha de prostituta, alcoólatra, e é a única pessoa que estuda faculdade dentro da família do pai e da família da mãe. É a única pessoa. Essa pessoa já tentou colocar outros irmãos delas para estudar e, infelizmente, não vai. Ela não tem nem o pai na certidão de nascimento. E uma coisa que me deixa até emocionada é que o primeiro salário dessa pessoa, quando ela começou a trabalhar comigo, não foi para comprar sapato, não foi para comprar tênis, não foi para comprar roupa, não foi para comprar bolsa. Ela saiu lá da Croton, foi para o supermercado e comprou uma sacola de carne, porque tinha muito tempo que a família não comia carne. Sabe? Não comia carne. Então, assim, isso fez muita diferença e isso me marcou muito. Outra pessoa que é até mais recente, que me marca muito, a mãe chegou perto de mim, que ela é uma das funcionárias lá da Croton, da limpeza, e perguntou se a gente podia ajudar o filho dela. Eu falei assim, olha, eu posso ajudar. Não do seu jeito, do meu jeito.
Ela ficou meio assim porque ela sabe o tanto que a gente é exigente e acabou aceitando. Falei assim, a condição é essa, é do meu jeito, não do seu jeito. Depois até que eu fiquei sabendo por que a mãe pediu para ajudar. Essa pessoa, ela estava trabalhando no tráfico, fazendo embalagem de drogas na mesa do traficante. E a gente conseguiu que ela viesse. O primeiro ano dela, do boletim, era da cor dessas cadeiras aí, era tudo vermelho. Aí eu consegui um professor de química, que, para dizer a verdade, era minha filha, um professor de matemática, que era minha irmã, e 2 estagiários que trabalhavam na Croton, que davam aula de biologia, que era a Camila, e o Thales, que hoje é funcionário também, que dava aula de física. E falei com ele que ele só ia continuar trabalhando se ele fosse aprovado no final do ano. E as outras demais matérias, eu estudava com ele. Ele tinha um horário, 1 hora, para estudar cada disciplina dessa durante a semana. E falei com ele também, esse vai ser meu presente de Natal. No número de 43 alunos, foram 3 aprovados nessa sala. E ele foi um deles. Ele me trouxe impresso, com o dedinho dele lá, que ele tinha sido aprovado. Hoje ele está no 2º período de engenharia civil. Isso para mim é muito legal. E ele só tira notaço. Eu adoro ele me ajuda muito na fundação. E ele só tira notaço e leva, ainda está na faculdade e leva as notas semestrais para a Adriana ver. Não, porque é o cuidado com o outro, né? Cuidado é carinho. É só o olhar que você dá para o outro já faz uma diferença. É isso. Eu cuido, a gente cuida desde a namorada até a família. Nós já tivemos problema, por exemplo, de que todo mundo na Croton ele recebe o vale-refeição. E geralmente eles vão no supermercado para comprar. Só que teve gente que não estava nem trazendo a marmita, que a gente tem um espaço que pode almoçar lá dentro da Croton. Eu liguei para a mãe e perguntei. Chamei a mãe e perguntei: por que você não está fazendo a marmita do seu filho? Senão a gente vai confiscar o cartão de alimentação para acompanhá-lo. Tem gente que não sabe ir para o restaurante para comer. Sabe? A gente vai, acompanha. Não é só McDonald's não, viu, gente? É restaurante de verdade. Sabe? Não sabe pegar numa faca, num garfo. Isso tudo a gente vai acompanhando e ensinando. Para a gente ter profissional, mas para ter profissional que saiba também comportar, até numa entrevista, até num restaurante, para fazer a companhia para o outro. Obrigada, Dri. Oi, nossa. Passa para ele o microfone. Por favor. Parabéns, Adriana. Um beijo. Mas eu queria pedir à Adriana e à Tânia, porque a Tânia tem muita experiência nas ferramentas de gestão. Podia ficar lá, por favor? Acabou a sua missão, ainda não, viu? Então, a Tânia faz com muita competência o que a gente chama assim, de procedimento operacional. Tecnicamente, é até muito simples, mas tem que saber fazer o procedimento. E eu, ao acompanhar com toda a atenção que nós acompanhamos a Adriana, ela tem um comprometimento pessoal e uma competência para poder conduzir esse procedimento de acompanhar um aprendiz. Então, como é que a gente pode fazer para replicar esse trabalho notável da Adriana? O que você acha, Lelê? O Para Casa, eu e a Adriana vamos sentar e tornar um plano de ação. Um procedimento operacional, para que a gente possa passar para os líderes que estavam aqui, que tiveram de sair porque eles têm um voo lá em Confins daqui a pouco, mas vocês viram o compromisso deles. Então, nós vamos passar para as empresas como que a gente deve tratar um jovem aprendiz. Não é cumprindo tabela, não.
é fazendo isso que a Adriana fez. Parabéns. Obrigada, Adri. E, gente, você... Quer falar? Não, eu quero só complementar. Vocês fiquem à vontade, nós nos falamos muito pelo Zap, né? Então, fiquem à vontade, eu vou colocar no Zap com os contatos da Fundação Itaú Social. Aproveitem essa oportunidade e vale a pena, né? E o jovem aprendiz, o modelo de Adriana, que também ela faz além, né? Ela faz como um ser humano fazendo para o outro, será com certeza um Ctrl+C, Ctrl+V das empresas que vão estar conosco enquanto parceiras. Obrigada. Só um minutinho. E é muito interessante, muito importante o modelo que a Adriana criou, porque geralmente as empresas cumprem a cota do menor aprendiz por tabela. É obrigada a cumprir, vou cumprir. E busca os menores aprendizes, os que são mais bem preparados, os que já sabem se vestir, o que já, às vezes, né, sabem, estão prontos, já fizeram algum curso preparatório antes de... mais produtivos. E é justamente o contrário. A gente tem que estimular que as empresas busquem os mais vulneráveis, os menos capacitados, esses que a Adriana prioriza, porque são esses que precisam da nossa ajuda. Então, é inverter totalmente, né, esse conceito. Eu não quero um menor aprendiz pronto. Eu vou participar da construção da dignidade e da formação desse jovem. Então, Adriana, uma grande inspiração. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Taninha. Parabéns. Bom, a gente chega ao fim da nossa programação, da nossa agenda. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Não se esqueçam do dia 22 de agosto, é imperdível, pelo site da Aliança. Muito obrigada e ótimo final de tarde.